Olá pessoal, meu nome é Ivan Orcaio, no canal do Síndico Agora, e nesse vídeo aqui a gente vai falar na divisão ou na pretensa divisão da despesa do condomínio pela quantidade de pessoas em cada unidade. Deixa eu explicar. Já algumas vezes eu fui questionado, alguns condomínios foram questionados, algumas administradoras foram questionadas, alguns síndicos foram questionados a respeito da divisão de algumas despesas que no entender do proprietário e do inquilino deveria ser rateado entre a quantidade de pessoas que utilizam esse bem. Então vamos lá, normalmente a energia elétrica ela já é desde sempre individualizada, ou seja, o que cada unidade consome de energia elétrica é o que ela paga, né? Então não tem muito problema. Já há alguns anos, pelo menos na cidade de São Paulo, não posso afirmar no resto do país, já começou a se individualizar o gás encanado. Ou ele vem da rua e é distribuído a cada unidade, ou ele é colocado em tambores, em cilindros, não sei o nome técnico daquilo lá, que normalmente fica no térreo ou no subsolo. São grandes bujões de gás, vamos chamar assim, em que você já tem os relógios de consumo individualizados. Aí fica fácil de você determinar, cada um paga a sua conta, né? E o grande problema reside normalmente nas despesas de água e eventualmente gás, porque essa individualização ela é relativamente recente, não é uma coisa muito comum. E aí vem aquele questionamento, puxa vida, uma pessoa que mora numa unidade, num apartamento, às vezes praticamente não consome água, não consome gás e tem que pagar exatamente a mesma coisa daquelas unidades em que às vezes residem pai, mãe, 4 filhos, 2 genros, um neto, ou seja, é justo? Não, claro que não, né? Ou seja, todos estão pagando a mesma coisa, mas não estão consumindo da mesma forma. Né? Então, o que o Código Civil fala no artigo 1336? Que é dever dos condôminos, né, dos proprietários, pagarem as despesas relativas ao seu consumo, e não está dizendo lá que existe alguma proporção entre a quantidade de pessoas que moram ou não, né? E o artigo é muito, no final ele fala, salvo disposição em contrário na convenção. Então, o que acontece? No momento da constituição da convenção, existe a possibilidade da administradora, junto com a construtora, junto com os primeiros proprietários, determinar que, olha, o consumo de água vai ser rateado em função do número de moradores de cada unidade. Mesmo assim, vai ficar difícil, né? Porque você não vai poder entrar na unidade a qualquer hora do dia. Escuta, quantas pessoas moram aqui? Olha, aqui só mora uma pessoa. Nós ficamos sabendo que você se mudou para cá e são em 6 pessoas, né? É uma coisa complicada. Então, eu acho que é um calcanhar de Aquiles do condomínio essa impossibilidade de fazer essa divisão de despesas em função da quantidade dos consumidores. Uma outra questão que eu já deparei algumas vezes também são em prédios comerciais, principalmente prédios comerciais, em que existe a alegação daquelas lojas ou escritórios que estão no térreo, em que tanto os seus funcionários quanto os seus clientes não se utilizam de elevador. A mesma coisa ocorre com aqueles primeiros andares, às vezes o primeiro, o segundo, o terceiro andar. A quantidade de utilização do elevador é muito menor do que aquele no 15º, no 20º andar. É claro que as pessoas que não só nos condomínios, não só nos condomínios residenciais, mas nos comerciais ou nos mistos, é claro que a despesa maior de energia de elevador, que normalmente é o maior consumo que se tem
na despesa de energia do condomínio estão nos últimos andares. Não precisa nem fazer conta, não precisa nem parar para pensar. Ou seja, quem precisa que seus clientes ou funcionários usem o elevador no 15º ou no 20º andar causa uma despesa maior do que aqueles que têm o escritório no térreo, no primeiro e no segundo andar. Mas, da mesma forma, a cobrança é a mesma. E quanto a isso, se não houver previsão expressa na convenção, é dividida de acordo com a fração ideal, que nós já temos um vídeo no canal falando de fração ideal. Então, o que eu queria deixar bem claro, principalmente na questão de elevador em prédios comerciais. Quando o Código Civil determina que você deve pagar de acordo com as despesas do condomínio, as pessoas não estão pagando desde o princípio, desde a constituição do condomínio, as pessoas não estão pagando pelo uso. Ou seja, a taxa condominial, isso a gente pode dizer também para os condomínios residenciais, a taxa condominial ela é rateada pelo gasto, pela despesa e não pela utilização. Pouco importa se você usa a piscina, mas você vai pagar a manutenção de limpeza e conservação da piscina. A mesma coisa vale para elevador, energia elétrica das áreas comuns, é claro. E uma das poucas maneiras que você tem de qualificar isso, por exemplo, é na utilização de um salão de festa, de uma churrasqueira, enfim, aí você pode individualizar, cobrar pela utilização, mas mesmo assim no salão de festa, a utilização da energia elétrica para iluminação, aquecimento de forno, fogão, geladeira, você não tem como ratear isso aí, a não ser que você tenha um relógio distinto. E mesmo assim vai ser muito complicado ratear essa despesa por quem utilizou o salão de festa. Então vamos deixar bem claro o seguinte, que quando alguém paga a taxa condominial, dentro dessa taxa condominial, quando está embutido, e sempre está embutido a utilização de água e luz na área comum. E normalmente a utilização de água, mesmo dos apartamentos, das unidades privadas, você não está pagando pela utilização. Pouco importa a sua utilização. Você está pagando pela manutenção, tá? Já passei pelo problema de quererem colocar lavanderia em condomínios que não tem condomínio. Vamos fazer o seguinte, vamos instalar, existe uma área em que é possível instalar máquinas de lavar, secadoras, e a gente vai poder tirar esse serviço de dentro das unidades, principalmente com relação à secadora, porque lavadora de roupa todo mundo tem. A grande maioria não tem secadora, ou seja, seria ter esse bem para uso de todos. O grande problema reside aí. Como é que eu vou tarifar a utilização da energia elétrica para a utilização da máquina de lavar e da secadora? E principalmente energia elétrica com a secadora. Não tem como você tarifar, não tem. Por isso que todas as vezes que se tentou, pelo menos as que eu acompanhei, que se tentou implementar esse serviço no condomínio, que seria muito bom, o problema foi quando se esbarrou nessa cobrança, tá certo? Então esse é o assunto que eu queria falar com vocês hoje. No último vídeo eu falei do fundo de reserva, foi um vídeo bastante interessante. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a utilização de garagens e bicicletários. Eu não vou entrar no aspecto legal, eu vou entrar no aspecto prático, que é muito constante. As pessoas, os condôminos, os condomínios, os síndicos, as administradoras me perguntarem às vezes acerca da utilização da vaga de garagem do bicicletário e utilizar a vaga de garagem como bicicletário, enfim. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Eu gostaria que vocês dessem uma clicada no like, se inscrevam no canal, aperta o dedo no sininho para você poder ser notificado. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no vídeo, eu responderei, com certeza responderei a todas as dúvidas, tá?
E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!